O que está te impedindo de viver o que Deus realmente tem para você? Já parou para pensar que talvez o maior bloqueio não esteja nas circunstâncias, nas pessoas ao seu redor, nem mesmo nas portas que ainda não se abriram, mas dentro da sua própria mente? Sim, é possível que existam pensamentos, crenças, feridas e padrões de comportamento que Deus precisa remover antes de cumprir plenamente o propósito dele na sua vida. Às vezes, estamos orando por direção, clamando por respostas, jejuando por propósito, mas carregando dentro de nós um sistema de pensamentos que se opõe à vontade de Deus. E enquanto isso não for confrontado, nossa caminhada espiritual continua limitada, travada, estagnada, mesmo que estejamos aparentemente fazendo tudo certo. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo não está ali por acaso. Ele é um alerta e, ao mesmo tempo, um convite. Um alerta de que a mente pode ser um campo de batalha espiritual, onde se travam guerras invisíveis que sabotam o plano divino. E um convite para permitir que Deus, através do Espírito Santo, destrua fortalezas mentais que nos mantêm presos em uma realidade inferior àquela que Ele deseja nos entregar. E aqui está algo que muitos ignoram. A oração não é apenas uma forma de pedir coisas a Deus. Ela é um lugar de transformação profunda. É na oração sincera, guiada pela verdade da palavra, que o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, revelando mentiras que acreditamos como verdades, quebrando argumentos que justificam nossa desobediência, curando pensamentos marcados por traumas, decepções e medos. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, ele veio para libertar mentes. Ele veio para restaurar a visão espiritual, para abrir os olhos dos que estavam cegos, para libertar os cativos de prisões internas que ninguém vê, mas que consomem silenciosamente. Quantas vezes nos sentimos incapazes, indignos, pequenos demais para viver um chamado? Quantas vezes a vergonha do passado, o medo do fracasso ou a comparação com os outros nos paralisou? Isso tudo são estruturas mentais que precisam ser removidas, porque não fazem parte da identidade que Jesus conquistou na cruz. Enquanto insistirmos em alimentar essas vozes internas que nos condenam, duvidam ou nos fazem hesitar, estamos, sem perceber, limitando o mover de Deus em nós e através de nós. Jesus sempre ensinou sobre o poder da verdade. Em João 8:32, ele disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade não é apenas uma informação, ela é revelação. Ela precisa descer da mente para o espírito. E quando ela chega, ela expulsa a escuridão dos pensamentos, desfaz correntes invisíveis e reposiciona nossa identidade diante do Pai. Mas para isso acontecer, precisamos nos abrir, nos expor diante de Deus em oração e permitir que Ele mostre o que precisa sair da nossa mente. Às vezes é orgulho disfarçado de independência, outras vezes é um espírito de rejeição que se camufla em autossuficiência, ou talvez seja apenas uma voz do passado dizendo: "Você nunca vai conseguir." Mas o céu está pronto para desfazer essas mentiras. Deus quer liberar sobre você uma nova estação, mas Ele precisa encontrar espaço limpo dentro de você. E esse espaço começa pela mente. Começa quando você diz: "Senhor, renova meus pensamentos. Tira o que não vem de ti. Me faz pensar como o teu filho pensa." Esse é o início da verdadeira transformação espiritual. Um lugar onde o poder da oração encontra o ensino de Jesus. E juntos quebram tudo que impede a manifestação do plano de Deus na sua vida. E é sobre isso que vamos falar agora. Se essa palavra já começou a confrontar pensamentos antigos dentro de você, se de alguma forma o Espírito Santo está te mostrando áreas da sua mente que precisam ser entregues, então este é o momento de agir em fé.
Não deixe isso passar como mais um vídeo. Não ignore esse toque sutil que você está sentindo agora. Há algo acontecendo no espiritual e Deus está te chamando para um novo tempo, mas esse tempo começa com rendição e a oração é o primeiro passo. Quero te convidar a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Não importa se é algo simples ou profundo, pode ser algo que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Escreva com fé, escreva sabendo que não é só um comentário, é um ato espiritual. Estamos aqui para orar com você, por você e pelos pensamentos que precisam ser renovados em sua vida. Escreva se quiser, apenas ore por mim. Ou se deseja abrir mais o coração, conte o que você precisa que Deus trate dentro da sua mente, das suas emoções, da sua alma. Estamos unidos como um só corpo e a oração em concordância tem um poder sobrenatural. A oração é o ambiente onde Deus revela e remove. É no lugar secreto que Ele nos mostra o que ainda está em nós e não pertence a Ele. A oração não é só um pedido, é uma rendição. É onde reconhecemos que precisamos dele para vencer guerras invisíveis. E é exatamente o que vamos fazer juntos agora. Vamos orar. E nesse momento, prepare o coração, porque Deus vai começar a agir nas áreas que você tem evitado encarar. Vai tocar pensamentos que você nem sabia que estavam te impedindo de avançar. Porque quando oramos com verdade, o céu responde com transformação. E se essa mensagem falou com você até aqui, se algo te despertou por dentro, eu quero te pedir, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda muito a espalhar essa palavra para mais vidas que estão enfrentando as mesmas batalhas silenciosas. Quando você curte, comenta e se engaja, o conteúdo alcança mais pessoas e você faz parte dessa missão. Se inscreva no canal também. Aqui nós falamos de alma, de espírito, de cura interior, de vida com Deus real, sem religiosidade. Toda semana temos palavras que edificam, orações que fortalecem, reflexões que vão te levar mais fundo na sua comunhão com o Pai. Não caminhe sozinho, caminhe com a gente. Ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova palavra for liberada aqui. Agora, escreva seu pedido de oração. Pode ser nos seus pensamentos, na sua identidade, nas suas emoções ou em alguma área da sua vida que precisa ser renovada. E escreva também, se sentir no coração, Senhor, renova minha mente, ou tira de mim o que me afasta de Ti. Essas palavras têm poder quando saem com sinceridade. Vamos juntos. A oração começa agora. O que está ocupando espaço na sua mente que Deus precisa remover? Você já parou para pensar que a maior guerra que você enfrenta não acontece ao seu redor, mas dentro da sua própria mente? É ali, nesse espaço invisível, silencioso e muitas vezes caótico, que se formam as raízes das decisões que você toma, das emoções que você sente, da forma como você se enxerga e de como você enxerga a Deus. Tudo começa com um pensamento, um sussurro interno que parece inofensivo, mas que, se não for confrontado, pode se tornar um sistema de crenças destrutivo. E é exatamente aí que o inimigo atua. Ele não precisa destruir sua vida de forma explícita, basta que ele contamine seus pensamentos. Basta que ele plante uma mentira, uma dúvida, uma lembrança distorcida do seu passado. E com o tempo, você começa a ver o mundo a partir dessas lentes turvas. Deus quer usar você. Esse chamado é real, é específico, é pessoal. Mas antes de agir através de você, ele precisa agir dentro de você. E a primeira área que precisa ser tocada é a sua mente. Muitas vezes, queremos ver o céu se mover, queremos milagres, portas abertas, chamados ativados, mas ainda carregamos em nossa mente traumas antigos, pensamentos de autossabotagem, vozes que nos disseram: você não é capaz, você não é suficiente, você não foi chamado, você não tem valor.
E essas palavras, mesmo que tenham sido ditas há anos, continuam ecoando como correntes invisíveis, aprisionando o que Deus quer liberar. Há memórias que precisam ser curadas, há medos que precisam ser confrontados, há raciocínios que, embora pareçam lógicos, não são espirituais. Você já se pegou pensando: não adianta orar, Deus não me ouve. Ou, essa promessa não é para mim. Esses pensamentos não são neutros, eles são fortalezas espirituais. E a palavra é clara quando diz que devemos derrubar essas fortalezas com armas espirituais. E uma das principais armas é a renovação da mente. Mas para renovar algo, é preciso primeiro identificar o que está velho, o que está contaminado, o que precisa sair. O Espírito Santo não quer apenas te consolar, ele quer te confrontar. Porque enquanto você continuar pensando como alguém ferido, rejeitado, desprezado, Deus não poderá te usar como alguém curado, fortalecido e cheio de autoridade. Existe uma guerra entre aquilo que Deus diz sobre você e aquilo que sua mente ainda acredita. E essa guerra precisa ser vencida. Mas ela não será vencida apenas com força de vontade. Ela é vencida pela entrega, pela oração sincera, pela exposição da mente à luz da verdade. E é curioso como algumas mentiras se escondem com tanta habilidade. Elas se camuflam em comportamentos, em justificativas, em frases automáticas que você repete sem perceber. É só meu jeito. Sempre fui assim. É que eu tenho um temperamento difícil. Mas será mesmo? Ou será que isso é fruto de anos alimentando pensamentos que Deus nunca colocou aí? Deus não age na superficialidade, ele vai fundo. E quando ele começa a limpar sua mente, ele vai direto na raiz. Vai naquela lembrança específica, vai naquele trauma que você guardou às 7 chaves, vai naquela palavra que você fingiu que esqueceu, mas que ainda dói toda vez que algo a relembra. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não avançou. Porque parece que sua vida espiritual anda em círculos, porque suas orações parecem não ultrapassar o teto. E eu quero te dizer, com todo temor e responsabilidade, pode ser que Deus esteja esperando você abrir espaço. Espaço na sua mente, espaço nos seus pensamentos. Porque Ele não vai ocupar uma casa cheia de pensamentos contrários à sua verdade. O Espírito Santo é santo, ele não divide espaço com mentiras. Então hoje, Deus está te chamando para fazer uma faxina. Não uma limpeza superficial, mas uma purificação profunda. Ele quer remover o que está ocupando espaço à toa. Quer tirar as vozes que você ouviu e que ainda te influenciam. Quer calar os pensamentos de dúvida, de comparação, de medo. Quer te lembrar de quem você é nele e não de quem o mundo tentou te convencer a ser. Porque só uma mente renovada pode discernir a vontade de Deus. Só uma mente liberta pode sonhar com coragem. Só uma mente curada pode carregar o peso do propósito. Agora, se em algum momento dessa palavra algo te confrontou, se um pensamento específico veio à sua mente e você sentiu que precisa entregá-lo a Deus, escreva nos comentários com fé: Senhor, limpa minha mente. Ou, se preferir algo mais direto, declare: eu quero pensar como o teu filho pensa. Essas frases, ainda que simples, são atos de fé. Elas são declarações espirituais. E esse pode ser o início da mudança mais poderosa que você já viveu. A mudança de dentro para fora. Porque quando Deus limpa sua mente, Ele libera tudo o que estava travado na sua vida. E se eu te dissesse que existem pensamentos que parecem inofensivos, mas que estão minando completamente o seu propósito? Pensamentos sutis, mas insistentes, que vão se formando ao longo do tempo e, sem que você perceba, começam a definir quem você acredita que é e o que você pensa que merece. É sobre isso que precisamos falar agora, porque o que Deus quer fazer na sua vida não pode coexistir com estruturas mentais alimentadas por mentiras espirituais. Enquanto você continuar abrigando ideias que contradizem a palavra,
Enquanto você continuar aceitando pensamentos como "isso é o meu limite, nunca vou mudar, Deus usa os outros, não a mim", você estará, sem querer, cooperando com o inimigo na construção de prisões dentro da sua mente. A verdade é que o diabo não tem pressa. Ele é paciente. Ele planta uma dúvida hoje, alimenta com uma decepção amanhã, reforça com uma rejeição dias depois, e pronto. Você já está vivendo preso a uma mentalidade que nunca veio de Deus. Ele é estrategista. Ele sabe que não precisa te destruir de uma vez. Basta te convencer a pensar errado, porque a partir do momento em que você acredita em uma mentira, você começa a viver como se ela fosse verdade. E aí, mesmo orando, mesmo indo à igreja, mesmo lendo a Bíblia, você segue travado. Porque o seu campo de batalha não é mais visível, é interno. Esse é um dos maiores campos de atuação do inimigo. Ele quer sabotar sua confiança, minar sua fé, confundir sua identidade. Ele usa vozes externas, lembranças dolorosas, comparações nas redes sociais, frustrações amorosas, experiências de rejeição, palavras ditas por pessoas que deveriam te amar, e transforma tudo isso em alimento para suas mentiras. Aos poucos, você começa a se sentir indigno, incapaz, esquecido, não escolhido. E mesmo que no fundo saiba que Deus é amor, que Ele tem um propósito para você, sua mente grita o contrário. Ela se tornou um palco de vozes misturadas, e você já não sabe mais qual delas é a verdade. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele quer te libertar. Mas essa libertação começa dentro. O inimigo tenta impedir que você veja a verdade com clareza, porque sabe que uma mente alinhada com o céu se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E é por isso que ele age com tanta sutileza. Ele não chega dizendo, Deus não presta. Ele sussurra, talvez ele tenha esquecido de você. Ele não grita, você nunca vai conseguir. Ele insinua, será que você foi realmente chamado? E o pior é que esses pensamentos parecem seus. Você os aceita como se tivessem nascido de você, mas não nasceram. Eles foram semeados. É preciso romper com essas estruturas mentais. É preciso declarar guerra contra pensamentos tóxicos, contra raciocínios que se opõem à verdade de Deus. E não adianta apenas pensar positivo. Não é sobre força de vontade, é sobre encher sua mente com a palavra, porque o que sustenta sua mente determina seu comportamento. Se você se enche de promessas, sua alma se fortalece. Se você se enche de culpa, a estagnação vence. Se você se enche de verdades, as mentiras não têm mais espaço. Mas isso exige intencionalidade. Você precisa vigiar seus pensamentos como quem protege um jardim precioso. Porque, no fundo, é isso que sua mente é, o solo onde as sementes da sua fé germinam. E quando você permite que a palavra entre, algo começa a mudar. Você lê que é mais que vencedor, e isso confronta o sentimento de fracasso. Você lê que foi escolhido antes da fundação do mundo, e isso confronta o abandono. Você lê que é nova criatura, e isso confronta a vergonha do passado. A palavra ilumina as áreas escuras da mente. Ela expõe o que está escondido, não para te envergonhar, mas para te libertar. E essa exposição é necessária, porque você não pode vencer o que ainda está camuflado. Se você sente que está travado, olhe para o que tem dominado seus pensamentos. Eles são cheios de fé ou de medo, de esperança ou de comparação, de verdade ou de ressentimento. Deus quer te levar além, mas a sua mente precisa estar pronta para suportar a responsabilidade de viver o propósito. Porque quem pensa pequeno, vive pequeno. E não porque Deus quer assim, mas porque a mente foi treinada para não enxergar possibilidades. E tudo que não é transformado é repetido. Então, se seus pensamentos não mudarem, seus resultados continuarão os mesmos. E talvez, enquanto você me ouve, o Espírito Santo já esteja trazendo à tona certos pensamentos que você precisa abandonar.
Pode ser que você tenha acreditado por anos que nunca seria capaz de servir a Deus por causa do seu passado. Ou talvez você tenha absorvido a mentalidade de que ninguém nunca te escolhe, que você sempre será o esquecido. E agora é hora de quebrar isso. Não apenas rejeitar, mas substituir. Toda mentira precisa ser substituída por uma verdade eterna, porque o silêncio da mente não basta, é preciso preenchê-la com o que Deus diz sobre você. Se algo específico veio à sua mente durante essa palavra, algo que você sabe que Deus está te pedindo para abandonar, escreva aqui nos comentários com coragem: estou rompendo com essa mentira. Ou, se sentir no coração, declare: minha mente será terra fértil para a verdade de Deus. Escreva isso com fé, como uma confissão profética, porque quando você decide nomear o que precisa sair, o processo de libertação já começou. O papel da oração na renovação da mente. A oração, muitas vezes subestimada, é uma das ferramentas mais poderosas que temos para a renovação da mente. Mas não estou falando da oração automática, mecânica, repetitiva, aquela que fazemos por obrigação ou por rotina. Estou falando da oração viva, profunda, consciente. A oração que não apenas sobe, mas também desce, que transforma, que mexe em estruturas, que arranca mentiras pela raiz e planta verdades eternas. É nesse tipo de oração que Deus começa a tratar os pensamentos mais escondidos, os sentimentos mais disfarçados, os medos mais silenciosos. É nesse ambiente de intimidade que a mente é realmente curada. Enquanto você ora, algo está acontecendo dentro de você. Talvez você não perceba de imediato, mas a atmosfera interna começa a mudar. Os pensamentos ansiosos, que antes corriam soltos, começam a ser confrontados pela paz. As inseguranças que te impediam de crer começam a ser confrontadas pela verdade. O Espírito Santo não se limita a ouvir pedidos. Ele age, e ele age principalmente no nosso interior. Ele toca na mente, corrige, alinha, transforma. Por isso, quem tem uma vida de oração consistente começa a pensar diferente. Começa a enxergar as situações de forma mais elevada. Não porque aprendeu uma filosofia nova, mas porque está sendo moldado pela presença. A oração não é apenas uma ferramenta de desabafo, é um lugar de transformação de identidade. Quando você ora, você não apenas fala com Deus, mas é também revelado por Ele. E isso pode ser desconfortável, porque Ele começa a mostrar pensamentos que você aceitou como normais, mas que estão te sabotando. Ele começa a puxar fios que você nem sabia que estavam ligados ao seu comportamento atual. Às vezes, ele te leva de volta a uma memória, a uma experiência que você jurava que já tinha superado, mas que continua ecoando dentro de você toda vez que tenta avançar. E ali, na oração, ele te mostra: isso precisa sair. É por isso que orar não é algo leve. É um ato de coragem. É você entrar num campo de confronto espiritual, onde a carne é calada, o orgulho é exposto e a verdade triunfa. E esse confronto, embora intenso, é libertador, porque Deus não revela para acusar, Ele revela para curar. E quando você começa a se render nesse nível de oração, sua mente começa a ser, literalmente, reprogramada. Aquilo que antes te fazia agir por medo, agora é substituído por coragem. Aquilo que te paralisava por vergonha, agora é preenchido pela graça. Aquilo que te empurrava para longe, agora te puxa para mais perto de Deus. A oração frequente, feita com sinceridade, se torna como um filtro. Você começa a identificar mais rápido os pensamentos que não pertencem a Deus. Sabe quando você está prestes a se comparar com alguém, mas sente um freio interno? Ou quando um pensamento de fracasso tenta se infiltrar, mas algo dentro de você diz: não, eu sei quem sou. Isso é fruto de uma mente que está sendo treinada na presença. A oração te torna mais sensível, mais alinhado, mais consciente, não no sentido emocional, mas no espiritual. Você começa a desenvolver discernimento.
Começa a ouvir Deus nos detalhes. Começa a discernir o que é dele e o que não é. E é por isso que a oração precisa ser diária. Porque a mente é bombardeada todos os dias. São informações, notícias, comentários, pressões, distrações. O mundo oferece o tempo todo formas de te moldar ao sistema dele. Se você não contra-ataca com a palavra e com a oração, você começa aos poucos a pensar como todo mundo. Começa a aceitar o que Deus nunca disse. Começa a duvidar do que ele prometeu. A oração te mantém firme. É como lavar os pensamentos todos os dias. Como trocar as lentes com as quais você enxerga a vida. E com o tempo tudo muda. Muda sua postura, sua voz, seu olhar, suas palavras, porque tudo isso nasce da mente. A oração é o lugar onde Deus não apenas escuta, ele ensina. Ele te mostra padrões de pensamento que vêm da alma, não do espírito. Ele te faz lembrar versículos no momento certo. Ele te instrui a orar pela pessoa que te feriu, não porque ela merece, mas porque você precisa ser livre. Ele te dá ideias, estratégias, revelações. E tudo começa ali, naquele momento que parece simples, você e Deus. Sem plateia, sem palco, sem roteiro, só verdade. Se você sente que sua mente tem sido um campo de guerra, que seus pensamentos têm te afastado da paz, da clareza e da fé, então a oração precisa deixar de ser um último recurso e se tornar seu primeiro lugar de refúgio. E se ao longo desta palavra você sentiu o Espírito Santo te chamando de volta para esse lugar, escreva nos comentários: eu quero pensar como o céu pensa, ou Senhor, transforma meus pensamentos na tua presença. Não tenha medo de se expor aqui. Cada palavra que você escreve com fé é um passo que você dá na direção da renovação. E Deus honra esses passos. Ele está apenas começando. Jesus nos ensinou como pensar segundo o reino. Jesus não veio ao mundo apenas para curar enfermos, libertar cativos e salvar almas. Ele também veio para transformar mentes. A maneira como ele falava, como respondia às perguntas, como ensinava as multidões e, especialmente, como corrigia os religiosos da época, nos revela uma missão profunda. Jesus queria e ainda quer mudar a forma como pensamos. Porque enquanto a mente estiver conformada com o padrão deste mundo, não há como viver a plenitude do reino de Deus. O reino não é compreendido com lógica humana, ele é revelado espiritualmente e só é absorvido por uma mente que foi transformada. Quantas vezes você já ouviu Jesus dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Essa frase não era só uma introdução didática, era uma ruptura. Era como se ele dissesse: vocês pensaram assim por muito tempo, mas agora chegou a hora de pensar diferente. O que ele estava fazendo era quebrar paradigmas mentais, confrontar tradições enraizadas, destruir estruturas religiosas que aprisionavam as pessoas em interpretações distorcidas da verdade. E isso continua sendo necessário hoje, porque por mais que conheçamos a palavra, muitos ainda a interpretam a partir de uma mente ferida, limitada, moldada pelo medo ou pelo legalismo. Jesus ensinava com parábolas, com símbolos, com histórias que exigiam mais do que compreensão intelectual, exigiam discernimento espiritual. Ele falava do reino como algo que começa pequeno como uma semente, mas que cresce até se tornar árvore, como algo escondido, como um tesouro, como uma pérola de grande valor. Ele estava ensinando a pensar em termos de processo, de fé, de eternidade. Estava nos forçando a sair da lógica do aqui e agora para a mentalidade do eterno e invisível. Isso exige uma renovação diária. Exige abandonar pensamentos imediatistas, egoístas, limitados. Exige olhar para a vida com os olhos de quem sabe que o céu é real e está se movendo, mesmo quando tudo ao redor parece parado. E isso nos leva a uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Há muitos cristãos que creem em Jesus, mas pensam como o mundo. Falam em fé, mas agem em desespero.
Oram por provisão, mas vivem com mentalidade de escassez. Pregam sobre o amor, mas julgam com dureza. Sabem que Deus é soberano, mas querem controlar tudo. Isso não é apenas contradição, é um conflito mental. É uma mente dividida entre o sistema do céu e o sistema da terra. E foi exatamente isso que Jesus veio desfazer. Ele veio nos ensinar a alinhar pensamentos com o reino, a crer no invisível como se fosse visível, a amar os inimigos, a servir sem esperar retorno, a dar a outra face, a viver como quem já venceu, mesmo quando ainda estamos no meio da guerra. Quando Jesus dizia, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ou buscai primeiro o reino, ele não estava dando conselhos motivacionais. Ele estava apresentando um novo padrão mental, uma nova cultura, uma nova lógica. E essa lógica vai na contramão do que aprendemos desde crianças. O mundo diz, seja o primeiro. Jesus diz, os últimos serão os primeiros. O mundo diz, não perdoe quem te feriu. Jesus diz, perdoe 70 vezes 7. O mundo diz, você precisa se garantir. Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso não se aprende apenas ouvindo, se aprende praticando, se aprende convivendo com Jesus em oração, em meditação, em obediência. A mente de Cristo não é um prêmio para os mais espirituais. É uma promessa para todos os que se rendem ao Espírito. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Isso significa que, quando estamos em Cristo, temos acesso a pensamentos superiores. Podemos pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente, reagir como Ele reagiria. Mas isso não acontece por mágica. A mente de Cristo só se manifesta em quem rejeita pensamentos antigos e permite ser moldado pela palavra, dia após dia. E isso exige vigilância, intencionalidade e perseverança. É uma escolha diária. Você acorda e decide, hoje eu vou pensar como Jesus pensaria. E talvez agora você perceba que durante muito tempo sua fé foi real, mas sua mente continuava operando sob padrões carnais. Talvez você tenha crido que Deus podia tudo, mas duvidava que Ele faria por você. Talvez você tenha até orado por outros, mas secretamente achava que sua vida nunca mudaria. Isso revela que a fé no coração precisa alcançar os pensamentos, que a verdade precisa substituir cada mentira que ainda se aloja na sua memória, no seu raciocínio, nos seus hábitos. E é aí que a mente de Cristo começa a reinar. Não quando você apenas cita versículos, mas quando você vive como alguém que já foi redimido, quando você reage com mansidão em vez de raiva, quando você perdoa sem ser procurado, quando você se alegra na dor, porque sabe que há glória na cruz. Se em algum momento dessa palavra você sentiu que precisa alinhar seus pensamentos com os de Jesus, escreva aqui nos comentários, eu quero a mente de Cristo. Ou, se desejar ser mais ousado, declare com fé, hoje eu rejeito os pensamentos do mundo e recebo os pensamentos do reino. Isso não é só um comentário, é um marco, uma afirmação espiritual, um sinal de que sua renovação já começou e que Deus está te reposicionando para viver a plenitude do que Ele preparou. Deus só pode usar aquilo que está completamente rendido. Muitos clamam para serem usados por Deus, querem viver um chamado, querem impactar vidas, querem caminhar no centro da vontade dEle, mas esquecem de uma condição essencial para que isso aconteça: a rendição total. Deus não trabalha com corações divididos, mentes ocupadas com mentiras e emoções comprometidas com o passado. Ele é santo e tudo o que Ele toca, Ele transforma completamente. E se você quer ser usado por Ele de forma plena, precisa entregar não apenas suas ações, mas principalmente seus pensamentos. Porque Deus só pode operar com liberdade naquilo que está completamente entregue a Ele. O processo de ser moldado por Deus não começa com um púlpito, uma plataforma ou um dom ativado. Ele começa no secreto, no silêncio,
quando você permite que Deus desmonte o que o mundo construiu dentro de você. Não é sobre fazer muito, é sobre estar disponível. É sobre permitir que o Espírito Santo vasculhe a mente, mostre as áreas escondidas, confronte os pensamentos que você aprendeu a conviver. E quando você entrega até o que não entende, Deus começa a agir. Porque tudo que você segura com força demais, Deus não pode usar. Mas tudo que você coloca no altar, Ele transforma em instrumento. Talvez você já tenha perguntado: Deus, por que ainda não me usa como eu sei que pode? E a resposta pode estar aí, bem no centro dos seus pensamentos. O orgulho disfarçado de autoconfiança, a dúvida camuflada em falsa humildade, a comparação que rouba sua alegria de servir, o medo de não ser suficiente. São esses pensamentos silenciosos, mas poderosos, que sabotam o plano de Deus na sua vida. Enquanto você insistir em controlar o processo, Ele não pode agir. Mas no momento em que você diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio, o céu se move. Rendição não é passividade, é fé em movimento. É quando você continua obedecendo mesmo sem compreender. Quando você decide se posicionar mesmo com o coração acelerado. Quando você coloca seus pensamentos diante de Deus e diz: me ensina a pensar como tu pensas. E é nessa entrega que Deus encontra espaço. Ele não quer apenas mudar o que você faz. Ele quer mudar quem você é. E isso começa pela mente. Quando você começa a pensar com a lógica do reino, suas atitudes mudam, sua linguagem muda, suas decisões mudam. Então, você se torna apto para viver tudo o que Ele tem para você. Um vaso que ainda está cheio de si não pode ser cheio do Espírito. É por isso que, às vezes, Deus permite que certas coisas quebrem. Não porque Ele quer te punir, mas porque Ele precisa do espaço vazio para derramar o novo. O novo de Deus não se acomoda sobre o velho. É preciso limpar, é preciso entregar, é preciso deixar ir. Toda mentalidade antiga precisa ser destruída para que a mente de Cristo seja estabelecida. Só assim a unção flui sem impedimentos. Só assim o chamado é ativado com autoridade. Você quer ser usado por Deus? Comece rendendo sua mente. Comece permitindo que Ele questione suas certezas, desmonte seus argumentos e revele o que você tem tentado esconder até de si mesmo. Deus já te escolheu. O céu já tem um plano para você, mas a ativação desse plano depende da sua rendição, e ela começa na mente, porque é nela que se formam as decisões, é nela que a fé cresce ou se cala, é nela que o propósito encontra ou perde espaço. Sua mente é o campo onde o céu quer plantar direção, discernimento, coragem e paz. Mas você precisa abrir mão do controle. Não é sobre se sentir preparado, é sobre estar disposto. Deus capacita os que se entregam. Ele usa os improváveis, os quebrados, os que dizem: eu não sou, mas tu és. Quando você entrega sua mente, entrega seu filtro. Você começa a ver as pessoas com mais compaixão, a vida com mais esperança e a si mesmo com mais misericórdia. Isso é transformação. Isso é rendição. Isso é o começo de um novo tempo. Se você sente que Deus está te chamando a entregar pensamentos, ideias, padrões, memórias e raciocínios que têm te impedido de viver o plano dele, escreva aqui nos comentários: eu entrego tudo a ti, Senhor, ou declare com fé: minha mente é tua. Essas palavras são sementes espirituais. Elas são uma resposta ao que o Espírito está fazendo agora. E quando você se posiciona publicamente, ainda que com uma simples frase, algo se rompe no invisível. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a voz de Deus nesta mensagem. E nós queremos saber como essa palavra te alcançou. Comente aqui abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E se desejar, compartilhe o que Deus falou com você.
Sua experiência pode abençoar outras vidas, trazer clareza para quem está confuso e consolo para quem precisa de resposta. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua mente, curar sua alma e fortalecer sua fé. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra liberada aqui. Cada vídeo é uma nova oportunidade de crescer em intimidade com Deus. Deixe o seu like se essa mensagem falou com você. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. E com o seu apoio, conseguimos levar essa verdade ainda mais longe. E claro, assista agora o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela final. Ele é a continuação perfeita do que Deus começou a fazer hoje. Que o Senhor te abençoe com entendimento, paz e direção. Até o próximo encontro. E lembre-se, Deus quer usar você, mas primeiro Ele quer transformar sua mente.